Olá, gente. Para você que acompanhava o canal Eloy TV, estamos agora com um novo nome, né? Cultura Viva, que a partir de agora estaremos fazendo as nossas reportagens, a nossa entrevista e os fatos que acontecem na nossa região, no estado e no Brasil, em relação à comunidade indígena. Estamos hoje aqui com Elcinei, mais conhecido como Cinei, para falar um pouco da tua trajetória. Conhecimento todo mundo Sim. sabe e já conhece o Cinei, mas da sua trajetória de escolaridade, né, tem contribuído muito, optou por educação, né, desde criança, e queria que você contasse um pouco, Cinei, da sua trajetória desde os seus primeiros anos de estudo, aonde foi, como foi, né, para hoje você estar nessa posição que você está, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Boa tarde ao Silvano, boa tarde ao Pedro que está aqui, né? Estamos aqui na Cultura Viva TV. E agradecer ao Criador, né, por essa oportunidade que ele nos concedido, né? Agradecer a vocês por terem lembrado da gente, agradecer aos telespectadores que aqui estão e dizer que é um momento de muita alegria poder contribuir um pouco com a minha fala da minha própria história, porque é difícil a gente falar da gente, né? Eu sou filho de Deus Flores, da dona Nilza, né? Descendentes aqui do IPEG, moradores, raízes aqui dessa comunidade. Eu graduei, toda a minha formação é aqui na escola Feliciano Pio, né? Eu tenho orgulho de dizer que sou da primeira turma de oitava série que se formou aqui em 1996, né? A gente foi a primeira turma, um total de 8 alunos que se formaram. Fui fazer meu ensino médio na cidade porque aqui não tinha, acabei me formando no CEJAR, terceiro ensino médio. E aí tive que ir para fora trabalhar. Né? Eu volto para a aldeia quando eu passo no concurso público. Eu passo no concurso público na função de agente administrativo. Aí eu começo a exercer as funções aqui na escola Feliciano Pio. E quando Você foi assistente de direção, primeiramente, eu fui agente administrativo, que é a função de secretário escolar. E no depois, Feliciano Pio. no Feliciano Pio. Depois eu vim para assistente de direção. E por final, ocupando a cargo de diretor escolar. Dentro desse período que eu fiquei aqui na escola de 18 anos, eu fiz uma graduação, né, num programa do governo federal, o ProLIND, que estava formação em serviço, que até hoje existe em algumas comunidades aqui, formação em serviço. E nessa graduação eu me graduei em Ciências Sociais e Educação Intercultural, e aí eu continuei aqui na escola mesmo, né, continuei. E nesse momento que eu dava aula aqui, que eu trabalhava aqui, eu tive a oportunidade de dar aula no ensino médio aqui também, na escola Mirim, atuei lá como professor também. Então, dessa trajetória minha sempre foi IPEG, né? Sempre foi terra indígena falar na IPEG. Então, até 2021, tudo que aconteceu para trás, eu participei ativamente. Futebol, retomada, festas, cultura, tudo a gente estava envolvido, né? Porque aqui era a nossa raiz, nosso chão, né? Lugar que a gente gosta, que eu digo que sempre amo o IPEG. E é um local que eu estou estabelecido e moro aqui até hoje. Hoje você está na Secretaria de Estado de Educação. Conta para nós e para os nossos telespectadores, né? Sim, Como foi essa trajetória para estar hoje lá na Secretaria de Estado de Educação. hoje eu trabalho, atualmente eu estou lotado na Secretaria de Estado da Educação, né? Uma pasta chamada Comesp, que é coordenador de modalidades específicas, exercendo a função de gerente de educação escolar indígena. Para me chegar nessa função, ela foi uma luta do Fórum Estadual de Educação Escolar de Mato Grosso do Sul. É um fórum de professores, que é do estado inteiro. Dessa campanha de eleição, onde o governador Rieder foi eleito, foi feito um compromisso de ter 2 indígenas lá para acompanhar a educação escolar indígena do estado, das escolas estaduais. Quando o governador Rieder ganha, assume, o movimento vai e cobra das vagas. O secretário Hélio Daher, que é o nosso secretário de Educação, que é muito sensível, uma pessoa bem diferenciada na questão das especificidades, ele pede para trabalhar essas vagas. E a vaga é criada.
Feito isso, a vaga criada é devolvido ao Fórum Estadual de Educação Superior. E o Fórum fala, não, vamos fazer um processo seletivo, né? Então, porque não é só um não candidato, é só né? um candidato, né? A gente vai chegar Correto. porque que foi um processo seletivo. Então teve um processo seletivo de prova escrita, onde eu fui fazer. Depois teve um momento de entrevista com os professores do fórum, também onde eu fui avaliado. E no final da prova escrita, com a avaliação, eu fui o primeiro colocado. Né? Tive a primeira colocação. Só que para mim assumir lá também, eu tinha que optar. Porque como era um cargo de contratado, e a minha função de efetiva aqui não, eu ia cair na questão de não acúmulo de cargo, né? Não era cargo acumulável. Para mim assumir, eu tinha que pedir exoneração. Então fiquei um mês nessa, vou, não vou, vou, não vou. E optei, como você disse, escolhi estar lá. E aí eu pedi exoneração do município. Hoje eu sou um ex-servidor da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Era concursado no Concursado no município. E trocou por um contrato, por um processo seletivo. Né? Porque a gente acredita que a gente pode fazer mais. Né? A gente sempre tem que estar dando essa devolutiva para a nossa comunidade. E as oportunidades, elas aparecem assim, né? Você tem que arriscar. Porque se você arriscar, você não vai saber como vai funcionar. Né? Tá. Nessa coordenadoria de modalidade específica, quem é que ela atende qual povo do nosso estado? Então, a gente precisa entender que a política educacional hoje, a nível de Brasil, ela é diferenciada das políticas públicas, né? Hoje a política educacional brasileira ela é dividida por etnoterritórios. Então, ela não é uma divisão geográfica, é uma outra divisão. Essa divisão do etnoterritório, o nosso estado ela é contemplado por dois etnoterritórios. Um etnoterritório Cone Sul e o outro etnoterritório Povos do Pantanal. Né? Nós somos aqui 8 etnias no estado, 8 etnias, subdivididas por etnoterritório. Então você tem o etnoterritório Cone Sul, que vai o Guarani, né, o Guarani Yandeva e o Guarani Kaiowá. Né? E aqui no etnoterritório Povos do Pantanal a gente atende o Terena, Caduel, Quiniquinal, o Guató, a Ticum e o Faié. Então a gente fica com essas 6 etnias no Povos do Pantanal. Então por isso que o processo seletivo teve que ser amplo. Tudo que a gente faz de edital para o etnoterritório, ele pode ser um dos 6. Então teve essa abertura para qualquer um dos 6 pudesse fazer, está apto nesse sentido. Então a gente precisa entender essa divisão para poder começar a formular as políticas públicas educacionais. Ela parte desse viés aí, né, dessa diferenciação que ela acontece hoje, um projeto de lei, tudo. Você nos informou que está há 2 anos nessa função, e que no estado há 18 escolas estaduais, dentro das áreas indígenas. Sim. Nessa sua trajetória, você tem visitado todas elas ou metade delas? Quantas delas? Então, a gente, quando chega lá, tem que tomar conhecimento da função que ia fazer. Né? É bem claro que eu passo por uma avaliação anualmente. Então isso tem que ficar bem nítido. Né? Eu vou para o 2º ano, fui avaliado, tive minha aprovação já, minha carta de anuência, né? E vou ficar até maio de 2026. Então é por anualmente. O movimento se reúne, faz a minha avaliação se eu devo permanecer ou não. Né? E sempre é por fórum, por reuniões que a gente faz no início do ano, e eles, cada maioria, opina e também fala onde a gente tem que melhorar. Tá, continua. A gente hoje conta com 18 escolas estaduais, né, e 19 extensões, com mais de 4.700, 4.600 alunos aí. Essas extensões estão aonde? Eu vou te dar um exemplo de extensão. Povo Caduel. Ele não tem uma escola estadual específica, mas para atender o ensino médio, você sabe que lá é tudo longe. Teve-se criar extensões. Então, todas as aldeias de lá, com exceção da Córrego do Ouro, não tem ainda extensão. Mas a Tomase tem, a Barro Preto tem, a São João tem, e a Campina tem, e a Polo fica na Alvo de Barros. Entendeu? Então, as extensões elas servem para atender essas escolas que estão longe, né? Então nós temos extensões, para também entender, nós temos extensões que são escolas polo de escolas indígenas, né? Mas também nós temos extensões locais que não tem escola indígena. Acaba sendo extensão de uma escola regular, né?
mas ela vence a extensão indígena e conta com toda essa política diferenciada da educação escolar indígena. Ela é beneficiada por todo esse processo aí, mas ela não dispõe de uma escola indígena, por não ter perto, né? E tem municípios mesmo que não tem. Então a gente trabalha com as extensões para atender aquelas comunidades. Para tirar dúvida dos nossos professores indígenas, até de algumas lideranças do Estado, né, te vejam hoje representando o indígena dentro dessa coordenadoria. Ela tem recurso específico para, de repente, se você achar que tem que mudar tal escola ou, sei lá, um tipo de um trabalho, né, tem recurso específico para isso? Então, como eu estou lotado numa coordenadoria, essa coordenadoria detém o recurso das políticas diferenciadas, né? Ali essa coordenadoria ela engloba a educação prisional, a educação do campo, EJA, AJA, educação escolar indígena, a educação ambiental, a educação dos imigrantes, o ERER, né? Que também. Então, você veja bem, é uma modalidade, são modalidades que a gente trata. Então, esse recurso ele vem no bolo todo, né? O que a gente faz? A gente trabalha com essas demandas, leva-se para o nosso coordenador, que é o professor Alfredo, e junto a gente trabalha essa política junto ao secretário Hélio para ver esse recurso. Né? Então a gente está nesse bolo todo, se deu para entender. Né? A gente é parte técnica, que recebe essas demandas e tenta estar indo nos setores que são responsáveis por isso. E até questão, por exemplo, de visita à escola. Você fez uma pergunta sobre visitar escolas todas, né? Às vezes a gente não tem carro para ir. Né? Você sabe que às vezes o Estado também é limitado nos seus gastos, né? E como a educação ela envolve uma especificidade, e também tem, às vezes, acaba faltando aqui e ali, mas a gente sempre tem dado esse jeito. Eu consegui visitar no etno território Povos do Pantanal todas as etnias. No Guató, fui na aldeia Uberaba, aqui em Brasilândia, eu fui na aldeia Nodi, que é do povo Faié. Lá nos Cadivéus eu visitei todas as aldeias, todas elas, para conhecer a realidade local e falar em nome deles, né? Ali, aqui do Aticum, a gente esteve lá também. Né? O Quiniquinal, como é mais próximo, a gente sempre tem contato. E o Terena aqui, a gente conseguiu visitar todas as nossas escolas da rede estadual. A gente conseguiu chegar e muitas vezes fazendo umas outras funções, né? Por exemplo, tem alguma outra coordenadoria que ia para lá, a gente acabou indo. Por exemplo, como que eu cheguei lá no Guató? Era uma expedição ambiental. E a sede tinha 2 vagas. E como é todas as populações ribeirinhas, o coordenador falou, você quer ir? Eu acho que é bom você ir, porque vai finalizar no Guató. Eu falei, eu quero ir. Então a gente sempre está buscando isso para poder chegar nas escolas, né? Então a gente não tem um recurso específico. Eu dizer assim, não, eu tenho tantas diárias para viajar, eu tenho carro, eu vou estar mentindo. A gente tem esse orçamento, não tem, a gente busca esse orçamento. A gente vai no PAR, né, no sistema PAR, vai no CIMEC, vai também, quando chega demandas de caciques cobrando, né, essas construções de escolas. Isso nos ajuda quando chega essa demanda, porque você tem subsídio para ir lá e dizer, ó, é necessário, a gente precisa implantar isso. Só para tirar a nossa curiosidade, de alguns telespectadores nossos, depois dessas visitas que você fez, nem quase todas, mas acho que dá para ter uma avaliação de como é que está a nossa educação hoje, né, indígena, dentro do Estado. A gente sabe que não está 100%, né? Sim. Mas também não está tão ruim. Não. Você deve ter, como toda essa sua, né, já foi diretor da escola, já foi assistente, hoje está na função, professor, então, com certeza você tem uma avaliação da nossa educação escolar indígena do Estado. O que é que precisa ser levantado, precisa ser feito, na sua visão hoje? Sim, eu posso fazer uma avaliação das escolas estaduais que a gente atende, né? A gente tem a educação escolar indígena é específica e também é diferenciada. Por que específica? Nós temos escolas que estão localizadas em centros urbanos. Por exemplo, a aldeinha aqui. Ela recebe um público não indígena pelo fato de ela estar localizada dentro. A cidade invadiu a aldeia. Né? A Tereré, a mesma situação. Nós temos escolas que são longes. O Atomase, quase 150 quilômetros de chão. O Guató, o Faié, como é que tá? Então você veja bem, tudo essas especificidades, você tem que fazer uma avaliação diferenciada em cima disso. Mas o Estado, eu tenho visto que ela tem atendido dentro da possibilidade. Para você ter ideia, em 2023 para 2024,
foram disponibilizados tablets para todos os alunos da rede estadual. Todos os alunos da rede estadual matriculados naquele ano receberam os tablets, justamente para ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos aí 17 matrizes diferenciadas que atendem escolas. O diretor vai lá, junto com o seu corpo docente e a comunidade escolar, escolhe, eu quero essa matriz. Por que matriz diferenciada? Porque nós trabalhamos também em tempo integral hoje. E o tempo integral ele requer uma parte profissionalizante. Que aí vem a agroecologia, que é desenvolvida aqui, a agropecuária, alguns estão com pedagogia, outros preferiram administração. Né? Então tudo isso é para tentar dar aquele subsídio de que a escola é necessária para todos, né? Uma educação que a gente diz universal, né? Mas também nós precisamos colocar as nossas especificidades. Então a escola, o Estado ele tem atendido isso com uma parte específica de língua materna, de sistema de produção. São algumas disciplinas voltadas para as comunidades mesmo, né? E é bem importante elencar que todas as escolas estaduais, elas observam a Convenção 69, é de consulta prévia, livre. E nessa consulta, a gente tem que trazer para a educação escolar indígena, como ela é comunitária, né, ela respeita a organização social de cada comunidade, específica, bilíngue. Então, tudo isso o Estado tem feito, tem dando esse amparo justamente nesse sentido. Na questão da avaliação do aprendizado, eu creio que a pandemia, e posso afirmar, ela prejudicou muitas escolas. Todas as escolas foram prejudicadas. Então, a gente vem num processo de retomada do crescimento educacional. Mas nós conseguimos perceber que os nossos alunos hoje da rede estadual estão saindo para grandes cursos diferenciados, que antes você só tinha licenciatura. Agora já começa a ir curso de administração, medicina, nutrição, enfermagem, outros cursos que antes as nossas comunidades não viam. Né? Então eu afirmo aqui que tem sentido esse desenvolvimento. Porém, nós precisamos avançar. Né? Um técnico só hoje na educação escolar indígena não vai fazer muita diferença. Então nós, enquanto professores, as nossas lideranças, as nossas bases, a gente precisa provocar o Estado no sentido de se criar uma coordenadoria de educação escolar indígena. E aí ela vem com o orçamento que você está dizendo. Ó, eu tenho tanto X de formação continuada, eu tenho tanto X de viagens programadas, eu tenho tanto X para comprar materiais. Então, tudo isso, você vê, é uma política pública que ainda nós não avançamos. Mas nós estamos avançando. Eu acho que o espaço que a gente ocupa lá é esse espaço de assegurar, né, para que eu entendo que eu sou momentâneo e vou passar ali. E a gente tem que preparar outros para chegarem lá. Né? Mas a gente não quer parar lá e voltar, a gente quer seguir. A gente pode seguir, a gente tem capacidade para continuar avançando cada vez mais. Além dos tablets que o governo, né, ele disponibilizou a todos os alunos, tem o programa Pé de Meia. Isso. O Pé de Meia. E a gente viu a dificuldade de alguns alunos se inscreverem nessa ação do governo. E aí eu pergunto, não sei se você pode me responder também, mas é o aluno que faz a inscrição ou é a escola que faz automaticamente? O que eu não estou bem conhecedor da lei do pé de meia, o que eu tenho informação que foram nos passados para orientação dos diretores. Que os alunos que estavam selecionados no pé de meia é o que já estavam no CAD único. Então ele tem o CAD único, exato, ele vem do governo federal. O CAD único tem um teto lá, né? Há tantos de renda lá. E aí, quem está no CAD único e atende esse requisito, ele já vem automaticamente para as redes. Precisa se inscrever. Não, para a rede. E a rede avisa a escola, ó, esse aluno tem que entregar CPF, esse aluno tem que fazer isso. Porque às vezes tem inconsistência de dados, né? E aquele aluno que fala, mas eu não tô, talvez esteja desatualizado o cadastro, então tem que ver isso também. Mas isso foi uma orientação que nos foi passada o ano passado, quando começou a surgir o pé de meia, né? Então é o que eu sei, que a gente não faz a inscrição do aluno no pé de meia. Ele já vem via o CAD único. Então você olha o rendimento lá da base familiar e ele vem tudo. Se estiver desatualizado, obviamente que nem vai aparecer. Então é por isso que é interessante a gente atualizar o CAD único, até porque ele formula as políticas hoje do Brasil, né? Todos os programas sociais saem do CAD único, né? Sinei, muitas informações, né, que de repente os nossos telespectadores não têm acesso a essas informações. E a gente sabe que o seu tempo também é muito corrido, muita tarefa, né, dentro do estado. Nosso estado é amplo, Sim. que às vezes acaba
não passando informações para a base, para a liderança, que tem Uhum. dúvida. Então a gente, o canal Cultura Viva veio para expressar isso, Isso. tá? Nesse sentido de deixar a população indígena informada do papel do governo do Estado, da educação escolar indígena no Estado, e aí não perder esse foco, né, da coordenadoria de, de escola indígena. É Uhum. isso, né, que você colocou Sim, uma aqui. coordenadoria de educação escolar indígena. Isso, né, isso tem que ser focado, isso não pode perder de vista, né. Sim. Então, para encerrar a nossa conversa, um bate-papo, né, a gente quer te agradecer pela disponibilidade e deixar aqui a sua fala final, né, para nossos telespectadores. A gente estava conversando antes de começar a entrevista aqui, nós três, que a educação ela é muito ampla, né? Então, a gente teria que ter um tempo maior e até propõe para que a gente venha fazer isso, das ações que são desenvolvidas dentro do governo estadual, que chegam nas escolas indígenas, que a gente tem produzido, que a gente tem acompanhado. Mas reiterar aqui que esses espaços que a gente está ocupando, eles são para dar voz aos povos indígenas. Eles são para dar voz e dar vez, né? A gente precisa estar sempre mantendo esse contato com as lideranças. Você disse tudo, com as bases, com as lideranças. Né? O nosso canal hoje de informação é via Fórum Estadual de Educação Escolar de Mato Grosso do Sul, né? Que tem caciques participando, que tem as lideranças participando, mas muitas vezes não chegam na população toda. Então esse canal é um canal oportuno para que a gente venha dizer isso. E reitero aqui que nós precisamos avançar cada vez mais. Quando eu venho e digo que a coordenação de educação escolar indígena ela é imprescindível, ela não é só na rede estadual, ela precisa também ser implantada nos municípios. Porque os municípios também eles têm autonomia de fazer a política educacional. Então a gente precisa avançar tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. Então eu acho que tem muito que ser discutido, tem muito que ser alcançado, mas com essa safra de professores que tem, com essa safra de líderes que nós temos, com o avanço que a gente tem conseguido nesses últimos anos, eu tenho certeza que se a gente manter esse ritmo, a gente vai conseguir logo, logo ter mais avanço. Então a minha fala final é da gente estar sempre lutando, não desistir, estar buscando, e vai um incentivo muito grande aos nossos alunos para que continuem a estudar, para que continuem nessa empreitada, porque eu digo que educação ele é um investimento tanto na gente, por causa do conhecimento que você adquire, mas também quanto nos nossos filhos, né? Ou na gente mesmo, para poder alcançar. A gente precisa estar preparado, porque hoje é um mercado de trabalho. Né? E, infelizmente, o mundo do não indígena ele quer o papel, a chancela. Se você tem todo o conhecimento, mas se você não tiver o papel, ele não te aceita. Então é a barreira que a gente precisa ultrapassar. Mas a gente tem que seguir, esse aqui é o caminho, né? O caminho da legislação, o caminho do que eles querem, e a gente tem avançado. Então, nesse sentido, vamos avançar, vamos continuar, não podemos desistir, barreiras vão aparecer, mas a gente precisa caminhar, né? E agradecer, né? Todos os meus amigos, agradecer minha família, agradecer meus filhos, que nessa decisão que eu tomei foi difícil, mas eles estiveram comigo o tempo todo. Né? Os meus amigos principalmente, as pessoas que torcem pela gente, sempre têm me dado esse feedback de problemas que acontecem, mas também de acertos que vêm aparecendo. Eu tenho que entender que hoje, sentar naquela mesa onde estou visitando uma escola, qualquer decisão que o governo do estado tome vai afetar aquela criança lá embaixo. E eu preciso saber da dificuldade do Guató, preciso saber da dificuldade do povo Cajuel, do povo Faé, de todas as etnias que nos envolvem, no de Caiuá. A gente precisa entender isso. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de qualquer decisão. Né? E quando você tem a base, que são as nossas lideranças, do seu lado para te cobrar e para te orientar, isso nos engrandece e nos faz cada vez mais estar aprendendo. E o que eu estou aprendendo lá para mim é muito gratificante. E agradecer. Tá? Estamos à disposição, tá? E também deixar aos nossos telespectadores, né? Que estamos à disposição qualquer dúvida, né? Dizer para nossas escolas que estamos aí também para qualquer momento oportuno de palestra, de formação, a gente está disposto, né, para estar atendendo todas essas dúvidas que às vezes saem, mas também às vezes uma orientação, né, que a gente talvez tenha para oferecer. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço. Ok, falamos com Elcinei Paz Flores, mais conhecido como Cinei. A gente agradece e você que acompanha o nosso canal aí Cultura Viva, dê um like aí, compartilhe e nos acompanhe sempre nos fatos que acontecem dentro da nossa região, no estado e também no Brasil.